O Edivaldo, quem que é o Edivaldo? Edivaldo é uma pessoa simples do interior de São Paulo. Nasci numa casa muito simples, uma casa que cresci ali com quatro irmãos. Desde pequeno é, já fui pra roça com a minha irmã, com alguns amigos, desde 9, 10 anos. E uma vida muito difícil, como quase todas as pessoas aí negras, pobre, do interior. Uma casinha simples, nasci numa casa de fundo da casa da minha avó. Fui criado ali pela minha mãe. E nesse período foi uma vida muito difícil, mas como toda criança a gente encontra diversão em muitas coisas, a gente encontra uma forma de estar bem e de viver bem. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito alto astral, né? Dificilmente um amigo meu me via triste, ou chateado, ou com algum tipo desses. Eu sempre fui uma pessoa muito para cima, mas sempre com uma vida muito simples. E depois de tantas situações, eu, né, cresci, amadureci e encontrei uma pessoa com ao auge dos seus 15 anos, né, em 2001. E ali foi com o início de um relacionamento muito conturbado, muito conturbado. Eu vivendo uma vida é, desregrada, vivendo uma vida que eu queria. Sempre fui uma pessoa de alta liderança. Eu sempre fui líder em tudo aquilo que eu me propus a fazer. Eu dava aula de dança, eu tocava, eu, eu cantava, tinha grupo de samba. Eu já fiz de tudo um pouco. Eu era presidente de clube. E nesse quase 9 anos de relacionamento, de namoro, muito difícil, numa fase muito complicada, eu encontrei alguém que mudou minha vida, né? Mudou a minha história, que foi Jesus. Ali eu tive um encontro com Deus. E por incrível que pareça, é claro que o testemunho aqui, eu quero deixar um breve testemunho, mas eu quero que você entenda o que Deus pode fazer na vida de alguém e o que você também, o que é parte nossa de fazer a partir do momento que Deus revela e mostra algumas coisas sobre a sua vida. E foi muito importante para mim essa minha aproximação com Deus, de conhecer um Deus da qual eu não conhecia, mesmo chegando nele de uma forma que eu acreditava que eu não precisava de Deus. Eu achava que a minha namorada, que hoje é minha esposa, que ela sempre precisava de Deus. Por mais que eu vinha com uma vida muito difícil, eu tinha meus refúgios, né? Eu nunca fui assim de usar droga, mas eu bebia muito. Tinha muitos amigos, minha casa sempre foi muito rodeada de muitos colegas, amigos, né? Pessoas ali. Então, assim, dificilmente eu estava sozinho, mas muitas vezes eu me senti sozinho, mesmo no meio de tanta gente. E nessa vida conturbada que eu tive ali, nessa história de largue, voltas e brigas e desencontros, e Jesus então chegou na nossa vida. Minha esposa começou a procurar ajuda, ajuda do nosso pastor hoje, do pastor Manuel. E eu fiquei sabendo que ela já tinha ido lá na casa dele umas 2 vezes. E um certo dia ele chegou lá no salão onde eu era cabeleireiro ainda na época. E quando ele chegou lá, eu já estava bem armado, esperando que ele me falasse alguma coisa e tudo. E ele veio com o seu jeito, né, com o seu jeito muito sábio, e começou a me perguntar sobre ela, de como que ela estava. Falou que ela tinha procurado ele, eu falei que eu sabia, mas sim, sempre com muito pouca conversa, né? E aí eu lembro uma hora que ele me falou assim, falou, ela precisa de ajuda, cara, ela precisa de ajuda, você sabe disso, né? E eu acredito que você é a pessoa, é a única pessoa que ela pode contar para nesse momento de ajuda e tal. E eu meio desconfiado, eu falei assim, ela já procurou ajuda de tudo quanto é forma, já tentou até tirar sua vida. E eu falei assim, e ela falou assim, e ela contou pra gente que ela tem alguns amigos lá na igreja, tem uma amiga lá na igreja. E
você podia levar ela, né? Você podia ajudar ela a estar indo na igreja, pelo menos para fazer, se aproximar dessa amizade que já se perdeu. E depois que ela se aproximar, você segue a sua vida, se não for estar com ela e tal. E por incrível que pareça, aquilo me fez me dar importância. Falei, cara, é verdade, eu posso levar ela lá na igreja, deixar ela lá, eu deixei ela fazer os amigos lá. E por incrível que pareça, nós ia brigando e voltava pior. O negócio parecia que estava piorando. Mas todas as vezes que eu deitava na minha cama e eu colocava minha cabeça no travesseiro, vinha aquela voz doce do Espírito Santo, do nosso querido Espírito Santo. E me falava, fazia lembrar do que ele falou, do que eu vivi. E ele falou, isso aqui eu falei pra você, você sabe disso. Você tá falando dela, mas... E aquilo começou a mexer comigo de tal forma que em pouco tempo, a hora que eu fui ver, eu estava envolvido. Eu me envolvi primeiro que ela, me apaixonei por Deus primeiro que ela. Eu só não ia no culto no domingo, porque no domingo era o dia que eu tirava para beber, era o dia que eu tirava com meus amigos, no final de semana. Mas chegou um tempo, eu acredito que mais ou menos uns 3 meses, 2 meses e meio, aproximadamente, que eu já estava indo na igreja assim toda semana. Eu só não ia de final de semana. Eu senti que eu precisava dar um basta, eu precisava parar com tudo. Eu queria mais de Deus, eu estava com sede de Deus. Eu queria conhecer mais esse Deus de promessa, esse Deus que fala, esse Deus que faz. E então eu decidi abandonar tudo. Eu cheguei e conversei com a minha esposa, que na verdade era minha namorada ainda na época, e ela estava feliz da vida, né? Porque você imagina, não porque ela tinha já tido um encontro com Deus aos meus olhos, né? Mas porque assim, ela via que tipo assim, que eu estava no momento em que a minha vida ia mudar, minha vida já estava mudando, eu já não tinha os prazeres que eu tinha. Eu chegava, um exemplo, no samba mesmo, que era algo que eu amava estar ali naquele ambiente, eu amava o samba. E eu continuo amando ainda, mas na época, coisas que antes eu não via, eu comecei a ver, coisas que sempre existiu, mas eu não via. Pelo menos não com aqueles olhos, era como se uma escama caísse dos meus olhos, né? Eu via amigos, que para mim era muito importante, essa questão de amizade. Amizade é uma coisa muito importante para mim. E eu via amigos que chegavam junto como casal, e daqui a pouco um esbarrava no outro e começava uma briga de amigos. Ou então um olhava para a esposa do outro quando o outro ia no banheiro, e eu já sabia que aquele olhar na onde daria, o que significava, porque eu vim daquele meio, né? E aquilo me cortava demais. Eu falei, cara, não é um ambiente que eu quero, é um ambiente que eu ficava ali, mas eu via que comecei a ir embora mais cedo. E minha namorada perguntava, né? Minha esposa perguntava, falava assim, mas você quer ir embora agora? Você tem certeza? Eu falei, tenho, eu quero ir embora. E aí eu vim embora e ficava com ela em casa, e isso começou um trabalhar de Deus muito grande na minha vida. E ali uma pessoa simples que agora está apaixonado por Deus, e ali a gente começou a nossa vida. Nós começamos a nossa vida ministerial ali. Ficamos um tempo na igreja onde nós estamos, depois nós saímos, fomos para uma igreja um pouco mais fechada em termos doutrinário. Nessa igreja mais pentecostal ali, eu me apaixonei, eu tive minha primeira paixão mesmo por Deus, mas porque a minha esposa não se adequou muito com a igreja em si, né? E ela tinha gostado mais da igreja de onde nós estamos, eu decidi voltar. Então a igreja que eu tinha ido pela primeira vez, e ali nós estamos até hoje. E algo muito importante que aconteceu na minha vida foi porque quando eu comecei para a igreja, muitas pessoas me falavam assim, mas aí vai ser um pastor, aí pastor, não sei o que tem, ele vai ser... E eu odiava aquilo, eu amarrava. Quantas vezes eu amarrei? Falei, não, eu não quero isso na minha vida, não. Mas, de certa forma, aquilo queimava dentro de mim, sabe? E até o dia que o Espírito Santo ele é maravilhoso, ele sabe como nos convencer, né? Até no dia que eu entendi que não adiantava eu ficar brigando com aquilo que, se era a vontade de Deus, uma hora ou outra isso ia acontecer. Eu falei, Deus, se isso é o que o Senhor tem para minha vida, então que eu não quero ser mais um, eu quero ser uma pessoa que realmente faça diferença do jeito que eu sou, do jeito que eu acredito, que de um jeito diferente, né? De um jeito diferente. Eu não quero ser mais um.
no meio da multidão. E isso queimou dentro de mim e eu comecei então a me posicionar como tal, como aquilo que estava queimando dentro de mim. E nisso eu comecei a minha trajetória. Eu saí da casa casamos, depois desse período aí de 8 a 9 anos de namoro, casamos. E a partir dali foi a primeira vez que eu saí do fundo da casa dos meus avós. Primeira vez que eu saio assim, porque eu tinha, nunca tinha saído dali, a não ser para estudar, né? Cheguei a morar em algumas cidades aqui da região, Ribeirão Preto, São Carlos, com meu tio ali, onde eu me aprofundei um pouco mais sobre a questão de ser cabeleireiro. Mas quando eu encontrei a Deus, muita coisa do que eu acreditava, do que eu queria, não fazia mais sentido. Então foi quando eu comecei a buscar. Eu tive o meu primeiro encontro com essa questão do empreendedorismo, né? Quando eu estava já como cabeleireiro, mas quando eu comecei a ir para Deus, eu comecei a sonhar alto. Tinha sonhos dentro do meu coração que eu nunca imaginei. Eu tinha até, muitos deles eu tinha vergonha de compartilhar, porque eu achava que aquilo que era... Porque como eu vinha do mundo onde tudo era muito escasso, eu já tinha uma mentalidade de escassez muito alta, porém não era uma pessoa vitimista, eu não era de ficar reclamando da vida, não era de ficar murmurando, não era de ficar jogando a culpa nisso ou naquilo, ou porque foi meus pais, é porque minha mãe, né? Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade, e isso acabou deixando nossa vida um pouco mais difícil ainda, um pouco não, muito difícil. E quando eu estava assim, quando decidimos nos casar para legalizar a nossa vida com Deus, eu queria muito organizar minha vida e poder servir a Deus da maneira que eu acreditava que seria a maneira que Deus queria que eu tivesse na presença dele. E isso começou a mudar a minha vida. E eu comecei a entender então o quão importante eu era para Deus e quão importante a minha postura diante da sociedade fazia com que eu me tornasse um representante de Deus de verdade, né? Que a minha presença, como diz a palavra de Deus, que nós somos feitos para a glória de Deus. Ou seja, quando a pessoa olha para uma pessoa cristã, para um cristão, ele tem que ver a glória de Deus. E a glória de Deus nada mais é do que aquilo que traz orgulho, sabe? Alguém que... Eu falei assim, olha ali que bênção, olha que grandiosidade que Deus fez. Olha como que Deus é maravilhoso na tudo aquilo que a gente faz. Que é a forma com que a gente olha para a natureza, não é? Quando a gente olha, quando você vai para uma selva, que você olha para os animais, ou quando você vai para uma mata e você olha as plantas, de tudo que Deus criou, a gente fica extasiado, né? A gente fica estarrecido ali de olhar tanta beleza, tanta perfeição, quanto detalhe, né? E a gente fica... Por quê? Porque a Bíblia também fala que a natureza reflete a glória de Deus. Então nós vemos que nós temos que ser a glória de Deus, nós fomos feitos para a glória de Deus. E então começou a queimar dentro de mim projetos e coisas grandiosas dentro de mim. E foi então que veio no meu coração de fazer minha primeira formação. Isso só veio depois que eu fui para a igreja, eu não tinha nem terminado o meu ensino, eu tinha acabado só o ensino básico, né? Não tinha ainda entrado ali no ensino médio e não tinha terminado. E eu lembro que a minha sogra falava muito para mim, termina de estudar, né, como professora que ela é. Mas eu nunca acreditei muito nessa questão do estudo para mim, sabe? Eu nunca me achei capaz de muita coisa nessa área de estudo, de escolaridade. Então, quando Deus começou a falar para mim que eu deveria estudar, Deus me trouxe confirmação de várias formas. A primeira Bíblia que eu comprei, eu lembro até hoje que eu fiquei um tempo em oração, e foi a Bíblia do Executivo. E aquilo mexeu muito comigo, porque quando eu decidi fazer faculdade de administração, que foi a primeira faculdade que eu fiz, essa Bíblia me falou muito ao meu coração, porque ali falava sobre administração de conflito, administração de tempo, sobre vários tipos de administração. E eu falei assim, cara, então é isso mesmo, eu tenho que fazer administração. E eu fui, estudei. Na verdade, eu não acreditava que eu ia passar na prova, né, para poder ali prestar mesmo para entrar na faculdade mesmo, sim.
e eu prestei esse vestibular, passei, eu falei, meu Deus, é de Deus mesmo. E eu comecei então a fazer essa faculdade, e aí eu comecei a fazer cursos e mais cursos, e foi assim muito transformador, a minha mente foi ampliando de uma tal forma, e eu fui me capacitando, porque eu acreditava que Deus tinha algo grandioso para mim, e eu sabia que eu precisava ter capacidade, de que quando aquela oportunidade chegasse na minha mão, eu precisava ter capacidade de atender esse chamado, né? E aquilo, assim, foi muito grandioso. A partir daquilo eu não parei, aí eu fiz mais uma faculdade de teologia, fiz vários tipos de formações, fiz PNL, fiz Master Coach, fiz psicanálise, linguagem da doença, sistêmica familiar. Eu comecei a estudar várias coisas, todas elas voltadas a comportamento. Comportamento, empreendedorismo, porque de alguma forma eu acreditava que Deus tinha algo para mim ali. E foi tão assim, tão grandioso, tudo, a forma com que Deus trabalhou na minha vida, porque eu comecei a entender que eu tinha um dom, e isso demorou um tempo para mim entender o porquê e o motivo, que eu tinha um dom que em todo lugar que eu entrei para trabalhar, eu não trabalhei muito tempo com carteira assinada, né, em termos de CLT. Eu sempre gostei muito de trabalhar mais para mim mesmo, empreendedorismo, isso desde pequeno. Sempre fui de fazer algumas coisas, criar algumas coisas e colocar para vender e tal. Mas é importante, eu comecei a perceber que eu entrei, um exemplo, eu entrei na usina e foi uma época assim, foi bem na época que eu casei. Eu posso estar trazendo aqui, tem vários depoimentos, mas eu quero colocar um ponto-chave aqui, até para esse vídeo não ficar muito longo. Eu lembro que quando eu fui para casar, o salão já não estava dando dinheiro suficiente para manter minha casa. E eu sabia que eu precisava de um outro serviço. E eu então entrei na usina, né? E eu lembro que quando eu entrei na usina, o único lugar, o lugar que apareceu para mim foi o lugar para trabalhar na sacaria, né? Movimentação de mercadoria. Para quem não conhece isso, aqui no interior, aqui nas usinas é muito comum. Era muito mais comum antes, né? Que era saquinhos nós chamávamos de pacotinho, né? Que é um saquinho de 50 quilos e que vinha numa esteira, a gente fazia empilhamento, costurava e tal. Era um serviço muito pesado, Eu fiz isso durante 2 anos, antes de eu me casar. E quando eu me casei, que eu fui voltar para a usina, eu tive a oportunidade de voltar para lá, e eu lembro que eu falei para minha esposa, amor, mas vai ser lá no Salão de Açúcar. E é para trabalhar de novo na sacaria, eu não dou conta, cara. Eu falei, nossa, já fazia quase 6 anos, fazia 6 anos, 5 anos já que eu estava trabalhando como cabeleireiro. Eu falei, rapaz, já não pego peso mais para nada. Eu falei, o peso mais pesado que eu pego aqui é a maquininha. Mas eu entendia que Deus tinha algo para minha vida. E eu lembro até hoje que eu falei assim, falei para minha esposa assim, eu falei assim, ó, a gente já tinha casado, eu falei para ela, falei assim, amor, eu acredito que Deus não está me mandando para lá por causa do dinheiro. Porque se fosse pelo dinheiro, Deus lotava o meu salão, eu ia aqui encher de gente, e daria muito mais dinheiro aqui do que vai dar na usina. Então eu tinha convicção de que Deus não estava me mandando para a usina por causa por causa do dinheiro. Tinha algo que Deus queria lá. E assim eu fui com essa mentalidade, e ali foi realmente muito incrível que eu vivi ali, porque ali eu ganhei várias pessoas para Jesus, eu falei do amor de Deus, fortaleci várias pessoas que estavam muito fraca na fé ali. E antes de acabar a safra que demora mais ou menos aí 5 meses, e antes de acabar a safra eu já tinha subido de cargo. Eu já tinha saído do Salão de Açúcar, já tinha ido para trabalhar como segurança. E eu falei, nossa, como que Deus é maravilhoso. E ali trabalhando como segurança já não pegava mais peso. E ali eu comecei a crescer também, falar do amor de Deus, ganhei mais outras pessoas para Jesus, falei do amor de Jesus para outras, e ali mais gente vieram, e logo eu saí daquele serviço, e eu lembro assim, de algumas situações, eu falo de empregos, né? Quando eu comecei a trabalhar, quando eu decidi, que nem agora, que eu decidi começar a desenvolver esse projeto, porque eu comecei a entender o passo a passo do que Deus tinha me dado. Caiu a ficha para mim do porquê que eu crescia tão rápido. Eu lembro de situações, não só esse da usina, como teve uma situação que é um dos casos que eu mais conto na questão das minhas palestras,
que eu falo do que aconteceu no meu penúltimo emprego, né, de carteira assinada, aonde foi assim, onde destravou na minha mente o que Deus tinha. É, nesse projeto, nesse projeto eu entrei lá como um líder no departamento de como encarregado, na verdade, né? Como encarregado ali de uma logística. Mas eu nunca tinha trabalhado de líder em lugar nenhum. Eu nunca tinha trabalhado como liderança, de líder, de nada. E eu lembro que quando ele me chamou, eu estava pastoreando em São Paulo, lá na Grande São Paulo, na cidade de Arujá, um povo que Deus me deu ali experiências grandiosas. Eu quero poder estar contando com vocês, para vocês aqui também nesse meu canal. E ali ele me fez a primeira ligação. Esse cara, um dono de uma grande empresa aqui do interior de São Paulo. Eu fiquei até surpreso de ter lembrado de mim, porque um dia eu tinha trabalhado como consultor do treinamento Mastermind, que é um treinamento de alta performance aqui do interior. Na verdade está aí do Brasil todo, né? É o único que é patenteado pela Fundação Napoleão Hill, que tem a chancela, né, de Napoleão Hill. E eu trabalhei ali, eu tive resultados muito significativos trabalhando com esse treinamento, onde a média de venda, para vocês terem noção, a média de venda de cada dez apresentações vendia-se 2 ou 3. E a minha média aqui na região eu vendia 7, 8, né? Então eu tinha uma média bem alta, bem significativa. E eu conheci esse rapaz lá, esse dono dessa empresa lá. E passou anos já que eu já não conversava com ele, porque já tinha parado, né, de trabalhar ali. E ele me ligou, e eu fiquei surpreso porque ele tinha meu telefone, né, ele lembrava de mim. E eu, assim, eu fiquei muito feliz, porém, tinha acabado de chegar em São Paulo e eu estava pastoreando, estava na frente de um trabalho ali. E, e eu lembro que nesse trabalho que eu estava ali, eu estava muito convicto do que Deus tinha para minha vida ali. E deu muito certo tudo, muito no começo. E depois de um tempo, as coisas começou a não sair muito bem, muito da forma que eu tinha planejado. Mas tudo Deus tem um propósito para tudo, né? E quando as coisas começaram a dar errado, eu comecei a orar a Deus, perguntando para Deus o que estava acontecendo, por quê. E eu não queria vir embora de São Paulo de jeito nenhum. Eu queria ficar lá em São Paulo porque eu acreditava que ali era o lugar de oportunidade, que Deus tinha mandado lá para crescer. E quando a gente sai da nossa casa e vai para um outro lugar, a gente não quer voltar do mesmo jeito que a gente foi. A gente não quer voltar de cabeça baixa, como um derrotado, porque esse é o sentimento. E até o dia que Deus me falou assim, você não está voltando como derrotado, você está voltando porque eu estou te chamando de volta. E aí Deus me deu um texto que falava assim que aqueles que são nascidos, o vento sopra aonde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, e assim são todos aqueles que são nascidos do Senhor. E aí eu entendi, então, que Deus estava me trazendo de volta, queria me trazer de volta para cá, mas eu ainda tinha muita resistência. E depois desse tempo, quase um ano depois, eu em oração, eu lembrei desse rapaz, né? Do Alexandre. Eu decidi ligar para ele, falei, Alexandre, cara, aquela vez você me ligou, tal, perguntei para ele se estava bem primeiro, né? E você falou de uma proposta e eu tô pensando em voltar para o interior, queria saber se você tem alguma coisa para mim e tal. Eu falei, Edvaldo, infelizmente agora eu não tenho aquela proposta, né? Mas eu tenho alguns amigos, eu vou estar ligando para algumas pessoas aqui e eu te ligo, eu te retorno. Aquilo ali pra mim, eu falei assim, imagina um cara de uma patente dessa, dono de uma grande empresa, eu acho que ele vai ligar pros amigos dele para arrumar um serviço pra mim. Eu já entendia que não ia dar certo, mas de certa forma eu estava aliviado, porque eu senti que eu tinha que ligar para ele, mas eu não queria, porque parecia que ia dar certo. E como eu queria ficar lá, então eu fiquei um pouco aliviado. Falei, bom, pelo menos eu fiz o que tinha que ser feito, né? Para minha surpresa, não deu 2 dias, não deu 3 dias, acho que no segundo dia, se eu não me engano, ele me ligou. E ele falou assim, Edvaldo, cara, eu tô te ligando pelo seguinte, depois que a gente conversou, pensei, e eu queria te fazer uma proposta. Eu não tenho mais aquele trabalho que eu falei para você, mas eu tô com um desafio aqui na minha logística. Se você aceitar o desafio, eu queria que você viesse para liderar a minha logística para mim. Eu falei, não, cara, eu aceito. Não, calma, porque assim, o valor que eu tenho para te pagar é bem menor do que ia te oferecer da primeira vez e tal. Eu falei, não, Alexandre, não tem problema.
eu quero só ir embora, eu quero, tendo um salário que dê para me sustentar minha família, minha casa, né? Eu já estava já com meus 2 filhos, né? Já estava com a Naara e estava com o Júnior lá também, recém-nascido. E eu falei, não, cara, se der para me sustentar minha família, eu tô indo. E eu falei assim, já fazia um ano já que eu não vinha embora de São Paulo para o interior, porque eu não tinha condições, não tinha dinheiro, a situação ficou tão difícil lá, né? Já estava com ação de despejo e nós estava vivendo assim, para vocês terem noção, leite para minha filha, o pessoal da igreja revisava para levar toda semana, né? Fomos para lá, tinha uma filha de 2 anos e meu filho ainda nasceu no meio desse furacão aí. Mas assim, Deus sempre foi muito bom com a gente, sabe? A gente viveu milagres, foi um tempo de grandes milagres. Deus fez muitas coisas pra gente ali. Tanto é que hoje a gente conversa, eu e minha esposa, e nós não lembramos com tristeza daquele lugar, por mais que a gente sofreu e passou por muitas situações, nós lembramos com tanta alegria. Não só da cidade, do lugar, do momento, das pessoas que nós conhecemos, porque quando nós fomos para lá, nós fomos debaixo de direção, nós fomos enviados pelos nossos pastores e fomos debaixo de direcionamento de Deus. Deus falou comigo, falou com a minha esposa, falou com meu pai, falou com a, com a minha mãe, que era tempo de Deus para nós ir para lá, que nós iríamos crescer. Só que a gente tem um plano e Deus tem outro, né? E isso foi muito interessante, porque assim, para mim, aquilo foi muito transformador e me deu uma bagagem de crescimento, de aprender a confiar e depender de Deus, que é uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, que eu vejo que os cristãos têm muita dificuldade até hoje. Claro que hoje a gente está muito em outro nível, né, do que eu estava antes, mas por quê? Porque eu vivi e cresci dependendo apenas de mim mesmo. Né? Eu precisei aprender a, a depender só de mim. Então aí eu vim caminhando com Deus e Deus vem e fala assim, agora você é meu, né? E você não vive mais, agora eu vivo em você. Então assim, você ficar na dependência de Deus nessa situação é muito difícil, aprender a depender de Deus. Mas eu acredito que nós temos aprendido. E quando então o Alexandre me chamou, fez essa proposta, ele nos deu dinheiro, condições para poder estar vindo para cá. Minha mãe conheceu meu filho com 7 meses, né? Ela não tinha vindo ainda nosso filho. E aí a gente veio para cá, foi uma benção. Nós moramos numa cidade vizinha, aqui Pitangueiras, que é onde nós moramos hoje. Mudamos para Sertãozinho e ali comecei a trabalhar ali. E ali eu já tinha formação de coach, já tinha várias formações. Já era uma pessoa com uma mente muito mais ampliada. E eu lembro quando eu cheguei ali, eu comecei a usar algumas ferramentas para poder entender o que ele queria, o que ele esperava de mim. Eu tive clareza, coloquei tudo aquilo no papel e comecei a trabalhar. E eu lembro que numa das primeiras reuniões que eu fiz com ele, eu perguntei para ele o que ele esperava, eu anotei tudo e falei assim, cara, e você tem alguma pretensão de eu crescer aqui? Tem alguma possibilidade de crescimento aqui? O que se acontecer, o que precisa acontecer para eu falar, eu tenho interesse de levar você para o comercial, para a área comercial, tudo que eu acredito que é onde você tem seu expertise, mas eu tenho uma necessidade aqui, eu preciso primeiro fazer com que isso aqui aconteça. Aí eu perguntei para ele, eu lembro que eu perguntei para ele, mas quanto tempo você acha que dá para fazer esse resultado? Ele falou assim, Edvaldo, se você trabalhar bem, eu acredito que uns 6, 7 meses você consegue ter um resultado bacana. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, então só para fechar aqui, então você está me falando que quando isso aqui acontecer, você vai me levar para a área comercial, é isso? Eu falei, não, se isso aqui acontecer, eu falei, tá, não, tá bom, então eu posso te ligar quando isso for? Pode, não, eu vou estar sempre por aqui e tal, beleza. Para minha surpresa e para dele, isso em um mês aconteceu. Tudo que a gente tinha proposto ali já tinha acontecido. Só faltava, na verdade não faltava, mas para ele faltava uma coisa, que era eu formar alguém para ficar no meu lugar. Porque aí eu apresentei para ele a pessoa, aí ele falou assim, não, isso aí não tem condição. Ele falou, mas por que não tem? Eu falei, não, porque isso aí nós já colocou ele. Ele já ficou aí, não deu certo. Eu falei, cara, mas você já tinha treinado ele para ser líder? Ele já tinha passado por algum treinamento, alguma coisa do tipo?
Ele falou assim, não, esse cara conhece tudo aqui, ele sabe de tudo que tem aqui nessa empresa, já conhece. Eu falei, não, não é isso que eu perguntei. Eu estou perguntando se você já treinou ele para liderança, para gestão, para lidar com gente, porque aí esse é o desafio. Aqui você já tinha feito alguma coisa desse tipo? Eu falei, não, mas ele sabe. Eu falei, não, ele não sabia, Alexandre. Agora ele sabe. Agora ele sabe. Tanto é que esse resultado não foi eu que fiz, foi essa equipe. Essa equipe está trabalhando com 3 pessoas a menos, aí eu comecei a dar o relatório, né? Essa equipe está trabalhando com 3 pessoas a menos, você conhece isso aqui mais do que eu, essa logística. Cara, eu não conheço nem a operação. Em um mês é impossível a gente conhecer a operação logística de uma empresa que fatura 7 milhões por mês. Eu não estou falando de uma empresinha pequenininha, de fundo de quintal, uma empresa de 30 anos de história. E aí ele começou, eu vi que ele começou a pensar, eu falei, cara, em um mês não é impossível fazer um resultado desse, foi ele que fez. Só que assim, é lógico que eu tive que consertar algumas coisas, colocar em ordem, mas agora estou entregando uma equipe para ele que ele dá conta, que ele sabe o que precisa fazer, que é só dar continuidade. E foi tão assim, forte, porque assim, eu fiquei quase 2 meses lá tentando convencer ele. Eu lembro que na última reunião que a gente fez para falar sobre esse assunto, e eu falei assim, falei, cara, ó, eu respeito vocês, estava lá o gerente, estava ele como diretor, e eu falei assim, respeito a opinião de vocês, respeito o que vocês decidirem, mas eu acho que é desnecessário você me chamar aqui para fazer essa reunião se você acha que a pessoa não tem competência para estar lá. Porque, na verdade, hoje eu vejo que não é neles que vocês não estão confiando, é em mim. Porque se eu estou falando que ele está pronto, é porque ele está pronto. Então, mas se você não acredita, tudo bem, contrate outro então e coloca aí. Né? E aí foi então que eles decidiram. Eu falei, cara, eu acho que vocês não têm nada a perder. Coloca ele, faz um teste, coloca ele, deixa ele 90 dias aí e vamos rever o resultado que ele dá, ué. Se ele não tiver resultado, você não aumentou, você não mudou a carteira dele nem nada, você volta no cargo que ele estava. Simples assim. Mas dá um voto de confiança. E aí, e assim foi feito. Nisso eu fui para... Só para você ter noção, esse rapaz, depois de um tempo, eu fiquei sabendo lá, depois de sair de lá, né? Mas só para vocês terem noção, esse rapaz eu lembro que a última vez eu conversei com o antigo gerente, que também tinha saído da empresa já, e ele falou assim, Divaldo, aquele cara que você treinou lá foi o melhor encarregado que passou. Aquele cara tinha ficado anos e anos lá, se eu não me engano, acho que foi 10 anos ou 12 anos lá. E ele falou assim, foi o melhor encarregado que aquela empresa teve. Um cara que assim, ele não perdia dia, ele era um cara altamente comprometido. E assim, o resultado foi muito bom, foi muito bom mesmo. Eu fico muito feliz quando ouço isso, porque é prova de que o nosso trabalho deu certo. E quando eu fui para a gerência, eu tive um desafio ainda muito maior. Porque lá eu encontrei pessoas que, para vocês terem noção, assim, o que ganhava menos ali, na época, estava em torno de 10 mil. E são pessoas que estavam lá há muitos anos, né? Muitos e muitos anos. Mas essa história eu vou deixar para um outro momento, porque eu sei que esse vídeo vai ficar longo, e a minha intenção aqui era trazer um pouquinho da minha história. Mas eu vou trazendo, talvez a parte 2, quem sabe se vocês pedirem aí, a gente faz a parte 2, eu conto do resultado que eu fiz lá, que foi muito, mas muito fora da curva mesmo. Assim, em menos de 3 meses também. Mas o que eu percebi dentro desses resultados que eu tive aqui, eu estou trazendo 3. Tem mais 2 histórias que talvez vou gravar uns 2 vídeos só falando dessas histórias, que eu acho que é muito interessante. Histórias minhas mesmo, de que aconteceu comigo, e depois posso trazer também história de depoimentos de algumas pessoas que eu ajudei e também tiveram esse resultado muito rápido, porque entenderam algo que eu entendi. E ali eu comecei a entender o quão forte era o poder da gente trabalhar com olhos naquilo que Deus quer. Porque eu era um homem de Deus e eu estava ali, eu lembro que muitas vezes eu me perdi na trajetória, e é só para fazer a conclusão aqui, para não me alongar muito, eu tive momentos da minha vida que eu não tive resultado. Mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que eu conseguia ter resultados rápido, e eu tinha esse dom, chegou um tempo na vida que tudo travou. Tudo travou.
E eu não entendia o porquê que não ia, porque eu estava fazendo as coisas do jeito que eu sempre fiz, na mesma dedicação, até o dia que depois de alguns tempos, depois de uns anos, Deus me trouxe um texto de Pedro, quando Pedro foi pescar, e quando Jesus morreu e ele foi pescar e ele não pegou nada. E a Bíblia fala que Pedro jogou rede, pescou a noite inteira e não pegou nada, nem mais nada, nada. E a Bíblia fala que naquela manhã Jesus estava na beira da praia ali, talvez, né? E eles ali clareando o dia. E Jesus faz uma pergunta, falou assim, e aí, vocês têm alguma coisa, pegaram alguma coisa aí para comer? Vocês têm alguma coisa aí para comer? E foi tão forte essa mensagem para mim na época, que ele falou assim, a frase que Jesus usou é, vocês pegaram alguma coisa para comer? Era tipo, vocês conseguiram pescar, vocês pescaram a noite inteira, pegou pelo menos o básico para sustentar, porque lembra que esses pescadores não eram pescador de vara, não eram pescador de esporte, eram pescadores que eram pescadores profissionais. Pedro viveu a vida fazendo isso e não pegou nem para comer. E aquilo eu entendia que Deus estava falando para mim, sem mim nada você pode fazer. A partir do momento que a gente passa por um encontro com Deus, nós já não somos mais o mesmo, não dá para voltar à velha vida ou viver da forma como que a gente vivia antes. E aí eu entendi então que quando Jesus falou para ele, joga a rede para o outro lado, e aí então Pedro já tinha uma suspeita, e aí talvez o João, que era o mais chegado dele, falou assim, é o mestre, que eles pegou aquele monte de peixe quando ele jogou na rede do lado direito, do lado que Jesus tinha falado para ele jogar. A Bíblia fala que Pedro se vestiu e pulou no mar e foi ter com Jesus, e aí entra aquela palavra que Pedro falando para Jesus, falou assim, tu me amas, Pedro? E Pedro fala, tu sabe, eu te amo. E aí Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E aí pela terceira vez a Bíblia fala que Jesus pergunta para Pedro, foi, Pedro, tu me amas? E Pedro se entristece e fala assim, tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus fala para ele, então apacenta minhas ovelhas. E aquilo era como Deus falando para mim, Felicite de volta se você me ama. Então trabalha para mim. Faça a minha obra. E aí então eu comecei a entender algo que hoje eu tenho trabalhado muito grande. Que o servir ao Senhor é o que faz você ter resultado. Só que tem algo que eu percebi que muitos de nós cristãos não têm compreendido, que servir a Deus não é ir para os cultos, não é só apenas... Porque quando eu pergunto o que é servir a Deus, muitos não sabem o que é servir a Deus. Servir a Deus é trabalhar para o Senhor, é fazer o que Jesus falou para Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, faz para mim, para que você está voltando à velha vida? E ali você vai ver, e eu vou estar trazendo, vai ter vários vídeos meus falando sobre isso, eu vou falar bastante sobre isso, que eu acredito que é aí que Deus está me levando a poder despertar o reino de Deus aqui na terra. Ao serviço do reino, você está 24 horas, você trabalha em tempo integral para o Senhor. Se Deus te comprou, se você decidiu ser um cristão, isso é uma escolha tua. Mas a partir do momento que você registra a carteira aqui, nessa empresa de Cristo, você trabalha para Ele 24 horas, você já não trabalha mais de forma secular. E é isso que as pessoas não estão entendendo. Os cristãos não estão entendendo, eu trabalho de tal lugar, eu trabalho no meu emprego, de tal hora eu trabalho... Não, você trabalha para o Senhor, você não trabalha para o teu emprego. Aquele teu emprego é só a torneira, não é a caixa d'água, não é da onde vem a água. Ali é só da onde sai a água, mas quem te paga é o Senhor. Assim como um pastor que trabalha em tempo integral na obra, e ele recebe ali por estar atendendo e apacentando, ele trabalha em tempo integral na igreja, você trabalha em tempo integral na usina, você trabalha em tempo integral na padaria, você trabalha em tempo integral para o Senhor, você trabalha em tempo integral. E eu quero ajudar o povo de Deus a compreender, e não só compreender, a potencializar o seu resultado, porque Deus não perde para ninguém, não dá. E é por isso que você vai ver naquelas palavras, na parábola ali no livro de Mateus 6, e ele fala, não tem como você agradar dois senhores, ou você vai trabalhar para um, você vai servir um, ou vai servir o outro, ou você vai agradar um e vai desprezar o outro. Não tem como trabalhar ou servir por dinheiro
e a Deus. Não tem como você trabalhar por dinheiro e para Deus. E muitos do povo de Deus têm trabalhado por dinheiro. E talvez você que está me ouvindo agora aqui, você tem trabalhado por dinheiro e talvez seu resultado não tenha vindo. E você não tá vindo esse resultado justamente porque você é cristão e você ainda está com o pé em duas canoas. Você trabalha a hora para Deus, você trabalha a hora pelo dinheiro, por causa da situação. E se você for ler esse livro de Mateus 6, você vai ver Jesus falando ali, falou assim, ó, não se atenta com comer, com de beber. Ele está falando assim, ó, não se atenta com o básico. Tudo isso eu vou te dar, eu sei que vocês precisam disso. Então Deus sabe da tua necessidade, mas é tempo agora de você levantar e começar a fazer a obra do Senhor. O tempo é chegado e é necessário que os verdadeiros adoradores adorem o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E eu tenho certeza que se essa mensagem está queimando no teu coração, se Deus tem falado contigo, talvez é tempo de você se levantar. Tá bom? Foi para isso que eu desenvolvi uma comunidade onde a gente vai estar todo mundo junto ali eu vou estar levando várias informações para que você faça e transforme essas informações em conhecimento da palavra para desenvolver o povo de Deus, a mentalidade certa para o povo de Deus, a mentalidade certa para o cristão, para que a gente possa ali juntos, numa comunidade só, se tornar um grande exército de Deus na terra e fazer como aquela menina de Naamã fez, de fazer como José de Arimateia fez. Isso é assunto para outros vídeos, mas eu tenho certeza que Deus tem um chamado na tua vida para servi-lo em tempo integral e eu quero poder ajudar você nisso. Então, faça parte dessa comunidade. Em algum lugar aqui eu vou deixar o link para você fazer parte. É um preço muito barato. Entenda uma coisa que é a última coisa que eu quero deixar nesse vídeo aqui. O reino de Deus, eu acredito que você saiba que precisa de investimento no reino, de oferta. Eu sei que você é uma pessoa que não tem dificuldade para isso, porque se você tiver, é bem provável que você ainda não entendeu quem você é e nem quem Deus é. Deus não precisa disso, mas é um dos princípios do reino de Deus, é a gente investir na obra do Senhor. E é uma coisa que a gente tem desvalorizado muito, é que você é obra do Senhor, eu sou obra do Senhor. E quando você faz investimento em você, para que a sua mente amplie, para que a vontade de Deus se estabeleça, quando você ajuda uma outra pessoa com o trabalho dela, você está fazendo ali a obra de Deus crescer também. Então, venha conhecer a nossa comunidade, clique no link que eu vou deixar aí abaixo, para você fazer parte. Existem outros cursos, mas eu acredito, outros cursos, outras ferramentas, existem outras coisas, mas a porta de entrada, a primeira coisa que você precisa é estar participando desse nosso clube, porque ali vai ter todo já uma estrutura, vários tipos de temas, vários tipos de assuntos para poder alinhar a tua mentalidade. E aí você vai entender o que Romanos 12:2 fala. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu tenho certeza que é isso que Deus tem para a tua vida, é isso que Deus tem para a tua casa, que vocês experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Que essa mensagem possa ter abençoado muito a tua vida, o teu ministério, e eu quero te ver do lado de cá. Que Deus te abençoe e lembre sempre, vamos para o topo, porque lá é o nosso lugar. Que Deus te abençoe.